O ex-ministro Ciro Gomes utilizou o Twitter para divulgar um vídeo de críticas ao governo Lula que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na rede social na segunda-feira. Abro aspas. Eu gostaria que você tivesse paciência de escutar coisas que não está acostumado. Uma delas, o governo Lula deu pouco aos pobres e muito aos ricos. Hashtag verdades sobre Lula, fecho aspas, foi o que escreveu Ciro na legenda do vídeo. Vamos assistir. Não estou aqui para fazer quem gosta de mim gostar ainda mais, nem para tentar convencer quem não gosta de mim a passar a gostar. Eu quero apenas que você tenha paciência de escutar coisas que não está acostumado a ouvir. Uma delas, o governo Lula deu pouco para os pobres e muito mesmo para os ricos. Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito. E como o Brasil estava há séculos acostumado a dar muito para os ricos, ninguém percebeu nem estranhou que um governo dito de esquerda fizesse isso também. É preciso um novo modelo que crie oportunidades de verdade para os pobres e para a classe média. Precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento que estimule todos os setores e todas as pessoas, sem exceção, a construir um novo Brasil. A polêmica, no entanto, não ficou somente entre os perfis de oposição no Twitter, já que o assunto foi comentado também por apoiadores de Bolsonaro. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, chegou a compartilhar a postagem concordando com Ciro. Governo Lula não ajudou os pobres, beneficiou apenas alguns empresários que mantinham relações espúrias com seu governo. Fecho aspas, foi a postagem do deputado Carlos Jordi. E aí, Augusto, já é 2022, né? Praticamente uma peça de campanha aí do Ciro atacando o Lula, Augusto. Bom, o Ciro Gomes apareceu na última vez nesse programa, a última aparição dele aqui, ele estava entregando rosas, né? Era o Ciro fofo, né? Doce, a versão nova, agora ele já deve estar meio bravo. Então eu repito aquilo, né? É inevitável a reprise das coisas que a gente diz aqui. O Ciro, ele se derrota, porque esse tipo de contradição, por exemplo, isso que ele está dizendo é correto. Está dizendo a verdade. Só que daqui a pouco ele se contradiz, ele elogia o Lula, propõe que o Lula seja vice dele, ou ele vice do Lula, coisas assim, e ele acaba se enredando nessa selva de declarações conflitantes e se derrota. Agora, faz muito tempo que eu digo que se o Lula é considerado pelos devotos dele o pai dos pobres, ele tem que ser considerado a mãe dos ricos, né? Pelos ricos. É isso que ele foi. O Lula é o cara que ordenou ao presidente do Santander, o dono do Santander Mundial, e foi atendido, que demitisse uma profissional do banco que tinha feito projeções corretas sobre a situação econômica do governo Dilma e tinha entregado aos clientes do banco. Então ela agiu direito, foi demitida. Depois entrou com uma ação e o Santander tropeçou numa indenização milionária, né? Que bom que isso aconteceu, deveria acontecer mais vezes. Agora, o Ciro é o cara dos 8%, 10%, então ele fica no primeiro turno de qualquer eleição que dispute aí que tenha realmente importância. Agora, o Lula viveu, esse é gigolô da pobreza, da miséria, porque ele dava palestras cujo tema, segundo os organizadores, que eram empreiteiros, segundo os empreiteiros, ele ensinava como acabar com a pobreza, que nunca acabou. Né? Agora ele disse que o Brasil tem que pensar nos pobres, mas não acabaram os pobres. Do tempo dele foi o Bolsonaro também que recriou a pobreza, aí fica difícil. Então o Lula e o Ciro, eles ainda vão descobrir que nasceram um para o outro. Agora, Zé, o que chama a atenção, né, é que o Ciro Gomes agora é assessorado pelo João Santana, né, o ex-marqueteiro do PT, né, então ele dá essas declarações sobre Lula, faz esses ataques aí, pautado por alguém que conviveu bem de perto e se envolveu com a corrupção toda do PT, né, Zé? Exatamente.
é o primeiro efeito, aí, a primeira cara do João Santana, do jeito João Santana de construir um mundo paralelo. Eu adoraria, Vitor Augusto, morar no mundo criado por João Santana. Nas campanhas eleitorais, tudo funcionava, tudo maravilhoso, comida no prato de pobre, as empresas, todo mundo empregado, quer dizer, cria-se um mundo paralelo que não existe. E é o que está fazendo, percebe? A música, aquela plástica. E ele vai fazer um estrago muito grande no Lula, porque ele conhece as fragilidades do Lula, porque trabalhou com... Isso devia ser até proibido pela ética, né? De João Santana, que conhece ali os segredos de como arrancar dinheiro, conhece o segredo de como fechar e tapar a possibilidade de ataques nas fragilidades, né? E aí começa por aí. Lula acabou com parte da pobreza no Brasil na canetada. Isso não é opinião, isto é a realidade. Sabe o que ele fez? Aconselhado por diretores do IPEA, Lula foi lá e assinou um decreto dizendo que miseráveis são os que têm uma renda superior a R$80 mensal per capita, né? E aí o que aconteceu? Não temos mais pobreza aqui, porque esses têm uma renda maior. Eles abandonaram o critério anterior de definir o que era a linha da miséria, percebe? Então, abaixou a linha da miséria, quem estava aqui não recebeu nenhum centavo e saiu da linha da miséria, como num passe de mágica. Está aí a fragilidade apontada nessa peça de João Santana. O que nós assistimos aí é o seguinte, é uma luta interna tipo Highlander. Só pode existir é o mesmo espaço, ocupam o mesmo espaço. E aí só pode ter um vai cortar a cabeça do outro. Ciro Gomes entendeu direitinho e está indo para a luta. Pegou a espada e vai lá tentar cortar a cabeça do Lula. E não esqueça, viu, Augusto, que rosas distribuídas por Ciro aí é símbolo da Internacional Socialista. O PDT é filiado à Internacional Socialista, né? Então, rosa é símbolo de comunismo, de socialismo. Então, esta é a realidade. Então, a peça, o símbolo do PDT é aquela rosa da Internacional Socialista, né? Em vez da foice, do martelo do PCdoB, aquela coisa, um ancinho que ninguém usa mais, e nesse caso aí é um símbolo. Então, é o Ciro tentando cortar a cabeça do Highlander Lula. Agora são 7h20. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. Bom, retomo aqui o tema que discutimos antes do intervalo, o vídeo divulgado por Ciro Gomes atacando o governo Lula. Sobre isso, queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Olha, quem precisa do Ciro Gomes para apontar a fraude que o Lula está no fundo do poço, né? Você vai precisar do Ciro Gomes para dizer que o Lula é uma fraude, danou-se, né? Você realmente faltou a todas as aulas, vai ter que começar tudo de novo. Agora, o caso do João Santana é o seguinte, ele não só foi o marqueteiro do Lula, ele participou disso aqui, ele foi preso. O João Santana era um elemento central no esquema de corrupção do PT, do Lula e da Dilma. Né? O dinheiro passava por ele e ele confessou isso tudo. A delação do João Santana conta uma boa parte da história contemporânea, da triste história contemporânea do Brasil sobre o PT. E o Ciro Gomes, bonzinho, fofo, né? Ciro Paz e Amor, que todo mundo sabe, Ciro Gomes Futebol Clube, né? Ele entendeu que tem uma quantidade grande de trouxas e inocentes úteis aí numa certa burguesia que acaba sendo muito influente, né, sobre
bater tambor, bateram muito tambor pelo Lula, né? Tem entrada em meios de comunicação. E o Ciro Gomes fez esse cálculo. Você é um cara aqui de centro-esquerda, que bate e afaga o Lula, etc. e tal. Ele foi lá e contratou o João Santana, que não é só o marqueteiro do Lula, é o cúmplice do Lula. É o comparsa do maior assalto da história. E é esse que o Ciro Gomes traz para mostrar a sua idoneidade como candidato a comandar o país? É esse que vai ajudar o Ciro Gomes a mostrar o que estava errado? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é isso aí. A cara de pau não tem limite, mas o discernimento do respeitável público precisa ser mínimo, né? Para a gente poder pular aí essas assombrações que nos rodeiam.